Capítulo 2977 Assassinato. Ela disse, parte 1. O que você pensa que está fazendo? Strider tentou arrancar o amuleto das mãos de Lit, mas asas e cauda afiadas o atacaram, forçando o Zulvo a recuar. Mesmo em sua forma humana, o Tiamat ainda tinha a massa de uma besta divina e a mera pressão de ar gerada por seus movimentos atingiu como uma tempestade. Strider havia se esquivado de tudo, mas pequenos hematomas e cortes apareceram em suas mãos e rosto. Sou um especialista em rastrear pessoas, não um policial. Lit respondeu. Mas conheço-o muito bom e gosto de entender que tipo de confusão estou enfrentando antes de me envolver com ela. Obrigado pela ligação, Lit. Eu estava realmente entediado e poderia usar um pouco de companhia. A imagem de uma mulher pequena e loira deitada em um sofá apareceu no meio da sala. Eu gostaria de ter sido avisado de que outros estariam presentes, no entanto. Labjirni Ernas sentou-se ereta, limpando o bigode de chocolate do rosto e muitas migalhas do vestido. Ela comeu muito devido aos desejos e, na privacidade de sua própria casa, não se importava com as aparências. E, você está certo. Eu deveria ter pensado nisso. Lit limpou a garganta, envergonhado. Você pode me ajudar com um caso. Um caso? Os olhos de Girne brilharam de interesse. Querido, você nem deveria perguntar. Você sabe que estou sempre aqui para você em seus momentos de necessidade. Conte-me tudo. Ela falava com uma voz amável e um sorriso caloroso, mas Lit conseguia ver em seus olhos uma conta com o nome dele escrito na parte inferior e dizendo eu te devo uma conta. Quando Lit terminou de contar os acontecimentos e mostrar a ela o quarto, Girne ficou pensativa. É inacreditável, ela disse. Eu sei, não faz sentido. Lit disse e o resto da equipe assentiu. Não, quero dizer que é inacreditável que depois de 5 meses esse caso ainda esteja aberto. Girne resmungou como quando teve que lidar com um policial novato no primeiro dia de trabalho. Acho que os despertos devem estar tão acostumados a usar magia para resolver seus problemas que deixaram seus cérebros apodrecerem. Não sei quem você é, senhorita, mas lhe asseguro que somos profissionais. Cobrimos todas as bases e investigamos todos os envolvidos. Strider disse com seu melhor tom profissional e imparcial. Ele não gostava de Girne porque ela era amiga de Lit, mas descontar sua raiva em uma humana inocente e ainda por cima grávida estava fora de questão. Eu posso ver isso. Girne assentiu. É por isso que acho incrível que você tenha parado a um passo da linha de chegada. Seja gentil, Lit, e pergunte ao Zulvo com problemas de raiva quem era a pessoa que supostamente forneceria os ingredientes a Neilimbeu. Tanto Lit quanto Strider ficaram pasmos. O primeiro pensou que talvez a morte de Parek estivesse ligada à sua mais recente teoria mágica, mas isso significaria procurar o perpetrador entre aqueles que buscaram os mesmos recursos mágicos. A fonte deles era irrelevante. Este último, por outro lado, teve dificuldade em acreditar que o humano não só havia reconhecido uma besta imperador de Zima à primeira vista, mas também tinha visto através de sua melhor cara de pôquer. O nome do comerciante é Eronzet. Strider disse, tentando, sem sucesso, esconder seu choque. O nome dele é irrelevante, senhor. Girne balançou a cabeça. O que me interessa é saber qual era a relação de Zé com a vítima. Eles foram amigos por séculos e ele também tem um álibi. Ele está além de qualquer suspeita. O Zulvo respondeu. Então eu estava certa. Vocês não são muito bons no que fazem. Girne suspirou. Vocês deveriam pensar em despertar alguns policiais. Você não pode improvisar sendo um e até mesmo as melhores ferramentas são inúteis se você não consegue ler suas descobertas. Verdade seja dita, ninguém ali era detetive de nenhum tipo. Os membros da Mão do Destino se revezavam constantemente e eram designados para casos com base em quem estava disponível, não em sua área de especialização. Você tem um nome e uma descrição do culpado? Lit perguntou com uma expressão severa que Girne assentiu, fazendo todos ficarem boquiabertos de espanto. Você realmente tem que trabalhar com pessoas tão crédulas, Lit. Girne riu do desperto por cair em uma mentira descarada.
Brincadeiras à parte, tenho mais algumas perguntas. Esse Limbeu era muito velho e poderoso, correto? Lita assinou para que ela continuasse. Há alguma chance de ele ter algum segredo obscuro que não queria que ninguém soubesse, mesmo depois de sua morte? Provavelmente. Você não vive 1000 anos sem alguns esqueletos escondidos no seu armário. O rosto de Lit parecia esculpido em pedra, assim como o de Zojet. Os membros da Mão do Destino ficaram perplexos, enquanto Solos e Bitra demonstraram mais nervosismo do que curiosidade, contando mais a Girne sobre a natureza do caso. Então tenho quase certeza de que você está lidando com um discípulo das sombras. Girne disse. Uma sombra o quê? Lit perguntou confuso, enquanto os rostos dos membros da Mão do Destino se iluminavam em compreensão. Um discípulo das sombras, querido. Girne respondeu. Alguém que não vai herdar o título, a casa e as riquezas. Apenas os pequenos segredos sujos que o verdadeiro herdeiro foi considerado incapaz de manter em segredo ou que o mestre simplesmente não quer sobrecarregá-lo. Você tem certeza? Strider perguntou, com um novo respeito pelos humanos em sua voz. É a única explicação possível. Girne disse. Limbeu não enviou nem para buscar ingredientes, ele enviou o jovem embora. Aposto que Zé teve que ficar de olho em nem avisar Limbeu caso seu herdeiro partisse mais cedo. Limbeu precisava de tempo para encontrar seu discípulo das sombras em segredo e fazer os arranjos finais. Ele não podia se dar ao luxo de morrer e deixar nem descobrir a sala secreta antes de limpá-la. Os itens desaparecidos não foram roubados. Eles foram confiados ao assassino e organizados cuidadosamente para ele. É por isso que não há vestígios de pilhagem ou saque. Espere um segundo. Lit levantou a mão para pará-la. Mesmo que você esteja certa, o discípulo das sombras também não tinha motivo. Se ele conseguiu livros, materiais, uma forja e os ensinamentos de Limbeu, por que matar seu mentor moribundo? Eu posso esclarecer isso. Strider disse com um suspiro. Como a senhorita disse, um discípulo das sombras não herda nada da riqueza e fama de seu mestre. Eles são forçados a começar do zero e construir sua reputação por conta própria para que ninguém nunca os ligue ao seu professor. Até mesmo suas técnicas e magias devem passar por muitas modificações para que possam passar como inspiradas pelo trabalho do mestre e não passadas adiante. Isso pode criar muito ressentimento, especialmente no final das relações mestre-aprendiz. Enquanto o mestre estiver vivo, o discípulo das sombras ainda terá acesso aos recursos e riquezas de que precisa. Eles aprendem com seu mentor e se orgulham de saber que o verdadeiro herdeiro não obterá nenhum desses segredos. É algo especial, só para eles. No entanto, conforme o mestre envelhece, há cada vez menos para aprender e o discípulo das sombras sabe que vai acabar sozinho e perder o acesso a todas as coisas que ele tomou como certas até aquele momento. Capítulo 2978 Assassinato, ela disse, parte 2. Sim, consigo ver como isso deixaria qualquer um extremamente irritado. Lit ponderou. Especialmente alguém que nunca precisou trabalhar para viver. Sem uma reputação para respaldar suas habilidades, o discípulo das sombras vai carecer de uma fonte consistente de dinheiro. O que significa ser forçado a diminuir muito seus padrões de vida até que construam sua reputação. Suponho que fazer isso enquanto escondem as técnicas passadas pelo mestre deve levar anos. Mais como décadas. Strider apontou. Não despertos não confiam em quem não frequentou uma das grandes academias e despertos não precisam de amadores. Nossos padrões de qualidade são muito mais altos. E a luta, então? Lit apontou para as pilhas de livros. Alguém dessa idade pode ser nocauteado por um único soco. Girne disse. Limbeu era velho e quase morto, enquanto seu discípulo é obrigado a ser jovem e com um núcleo muito poderoso. Ele não tinha chance em combate corpo a corpo. Meu palpite é que o Limbeu já estava quase morto após o primeiro ataque e lutou um pouco ou, como estou inclinado a pensar, ele morreu no local. Olhe com cuidado. A evidência não é consistente com uma luta entre dois seres poderosos. Mas como a devastação causada por um ser poderoso que teve um ataque depois de perceber o que fez.
Olhando a cena dessa perspectiva, as palavras de Girne soaram dolorosamente óbvias para os membros da Mão do Destino. Obrigado, senhorita. Sua ajuda foi esclarecedora. O Zouvo lhe fez uma reverência respeitosa. Vou passar sua sugestão de recrutar policiais como você para o conselho. Deuses, não. Solos disse horrorizado, imaginando que um pequeno exército de Girnes despertos poderia fazer. Todos, exceto Lit, não tinham ideia do que ela estava falando, então olharam para Solos como se ela fosse louca. Quero dizer, obrigada, Girne. Ela corou, baixando o olhar. Obrigada, gentil senhor. Meu nome é Girne Ernas. Sinta-se à vontade para me procurar se precisar de alguns nomes. Ela retribuiu a reverência tanto quanto seu útero inchado permitiu. Há mais alguma coisa, Lit? Não, mas eu te ligo de novo se precisarmos de sua ajuda. Obrigado, Girne. Lit desliga. Depois de encerrar a ligação, Lit olhou ao redor da sala com um olhar irritado no rosto. Resumindo, temos que lidar com um desperto com pelo menos um núcleo violeta que teve 5 meses para se acostumar com o que quer que Limbeu tenha dado a eles e se preparar para nossa chegada. Quando os encontrarmos, teremos uma recepção mortal. Primeiro temos que encontrá-los. Zoret disse. Lit, colete tudo o que você precisa e me avise quando terminar. Meus métodos de rastreamento são destrutivos e, uma vez que eu os use, não sobrará nada útil. Lita sentiu e liberou sua aura violeta brilhante. Ao mesmo tempo, ele circulou o poder dos elementos, sua mana e força vital através de seus 7 olhos. Então ele ligou e desligou o chamado do vazio várias vezes. Era tudo absolutamente inútil, já que ele ainda não tinha descoberto nada sobre as habilidades da linhagem de seus olhos. O problema com raças únicas era que elas vinham com características únicas e nenhum manual de instruções. Tudo era apenas camada sobre camada de engano enquanto ele ativava os olhos de Menadion para estudar a sala. Dessa forma, mesmo que o desperto olhasse para ele com a visão da vida, o artefato seria difícil de notar com toda a mana fluindo por ele. Além disso, por fazerem parte da torre, os olhos compartilhavam a mana e a assinatura energética de Lit, o que ajudava ainda mais a esconder sua presença. Lit imediatamente excluiu os conjuntos de sistemas defensivos do palácio. Eles estavam de volta em perfeitas condições e não tinham nenhuma pista. Então ele filtrou as auras de todos os presentes para que não contaminassem as leituras. Com cada camada de magia que ele eliminava, a tensão em seu cérebro e no de Solos diminuía e os olhos podiam estreitar seu foco nos vestígios persistentes de Limbeu e seu discípulo das sombras. Ele ignorou os encantamentos que protegiam os livros e as prateleiras, deixando visíveis apenas as assinaturas energéticas daqueles que os tocaram. Se Girne estiver certa e o discípulo tiver tido um colapso, ele pode ter se machucado ao quebrar coisas. Um único fio de cabelo ou pedaço de pele é o suficiente para os olhos, Lit pensou. E merda. Preciso de algo de Limbeu. Lit disse. Algo que ele vestiu ou encantou ou temos 50% de chance de perseguir um cadáver. Strider tirou uma amostra de sangue de seu item dimensional. Era uma ferramenta alquímica criada para colocar seu conteúdo em êxtase para preservá-lo mesmo fora de uma distorção dimensional. Obrigado. Lit examinou e removeu a assinatura energética de Parek, deixando apenas uma. Ao focar nele, os olhos projetaram em suas córneas imagens nebulosas das ações e movimentos do discípulo das sombras na sala. Lit conseguiu estimar a altura, constituição física e gênero do culpado. Ele viu uma das imagens residuais dando o único soco cheio até a borda com magia de fusão e então lançando feitiços enquanto destruía coisas em um acesso de raiva. Mais importante, Lit tinha a assinatura de energia de sua presa. Esse mestre de forja alto, masculino e musculoso. Agora Lit podia encontrar o discípulo das sombras, mas ele precisava estar na área de efeito dos olhos. Como você sabe que ele é macho e tem 1,9 metros de altura? Perguntou Azon, o Lich. Meus olhos podem ler as flutuações elementais deixadas por seu corpo. Posso dizer onde elas começam, terminam e que forma elas delineiam, mas é só isso.
Lit mentiu descaradamente enquanto também conjurava um holograma em tamanho real do que ele viu através dos olhos de Menadion para desviar a atenção de todos. Notável, disse Ruta com admiração. Mais ou menos. Lit respondeu, fingindo modéstia para esconder o escopo total de suas habilidades. Agora eu sei sua assinatura energética e posso seguir seu rastro, mas se ele se teletransportar, vou perder seu rastro até chegarmos perto o suficiente para percebê-lo. Você terminou? Zoret perguntou, recebendo um aceno em resposta. Biggs me deu uma mão. Os dois Eldritches levantaram o que pareciam bandanas que usavam no pescoço, revelando que eram máscaras de metal que cobriam seus narizes e tudo abaixo do nível dos olhos. Para Lit e Solus, eles se assemelhavam ao tecido que um ninja usaria para esconder o rosto, não fosse por uma grande diferença que não estava no material de que eram feitos. Cada máscara facial era cravejada com 14 cristais elementais dispostos em 2 linhas curvas. Cada linha era composta de 7 pedras preciosas de cores diferentes, uma para cada elemento, mais um cristal dimensional violeta. Adicionar um cristal espiritual tornaria o artefato inútil para qualquer um, exceto seu artesão. Os cristais elementais foram pareados com base em seu elemento, um acima, um abaixo, formando o que parecia uma boca sorridente cheia de presas afiadas de cristal. Isso é, Strider engasgou com suas próprias palavras, incapaz de acreditar no que via. É impossível. Deve haver apenas uma boca de Menadion. E você está certa. Mesmo com a máscara facial, os olhos de Zoret estavam sorrindo e as presas combinavam com sua expressão com tanta perfeição que não era difícil adivinhar quem havia inspirado Mitra em seu trabalho. Continua no próximo vídeo.